Essa imagem é uma tentativa de reconstituição de como era o Rio de Janeiro na fundação da cidade. O Rio de Janeiro ele foi fundado em 1565, certo? E a fundação aconteceu... Vocês conseguem ver o laser? Sim, dá para ver. Então, a fundação aconteceu aqui, ó. Esse é o Morro Cara de Cão, que é como uma península ligada ao Pão de Açúcar, tá vendo? Então, nesse triângulo, que é esse terraço marítimo entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, aqui foi fundada a cidade de São Sebastião em 1565. Por que que os portugueses fundaram a cidade nessa praia oceânica? Porque os franceses já estavam dentro do Rio de Janeiro 9 anos antes, certo? Eles tinham fundado a cidade de Henriqueville, no mesmo Rio de Janeiro, porém eles tinham fundado aqui, ó, na Praia do Flamengo, certo? Quando dava confusão, eles fugiam para a ilha de Villeganhon e ficavam protegidos aqui na ilha de Villeganhon, que é uma ilha que fica de frente para a entrada da Baía de Guanabara, então é um bom lugar de controle, certo? E ficava, na época, a 1 quilômetro, mais ou menos, do continente, tá bom? Então, você tem aqui o Rio de Janeiro, que é o nome geográfico dado a essa entrada de Bahia em 1502, e dentro desse marco geográfico do Rio de Janeiro, você tem duas cidades, a cidade de Henriqueville e a cidade de São Sebastião. Portanto, aqui o que você tem é uma luta entre duas cidades pela posse do mesmo território, certo? Com a vitória sobre os franceses e a destruição da cidade francesa, portanto, São Sebastião é o vitorioso, é a cidade que vai realmente permanecer, tá? Só que esse lugar era inóspito, era um lugar que só dava para chegar de barco, certo? Então, alguém tem que desligar o som aí, aqui. Então, o que os portugueses fizeram depois de 1567? Eles se transferiram daqui, da Barra de São João, eles se transferiram para o Morro do Castelo, que ficava aqui nessa ponta, tá? Essa ponta que fica mais ou menos aqui na direção da ilha de Villeganhon. Então, aqui você tem o Morro do Castelo, é um morro que tem mais ou menos 60 metros de altura. Ele tem uma praia do lado sul, que era a antiga praia de Santa Luzia, e tem uma praia do lado leste, que é onde hoje está o centro da cidade, tá? Aqui está a Ilha das Cobras, aqui está a Ilha Fiscal, aqui está a Ilha das Enxadas, certo? E aí você vê aqui a Praia da Glória, tá? Não, a Praia da Glória, acho que é essa aqui, a Praia da Glória. Você tem aqui a Praia do Flamengo, aqui está a Enseada de Botafogo, aqui você tem a Praia da Saudade, a Urca, o Pão de Açúcar, Morro da Babilônia, Copacabana está por aqui, né? Aqui está o Arpoador, a gente vê as Ilhas Cagarras, aqui está a Lagoa Rodrigo de Freitas com Ipanema e Leblon, certo? Então aqui a gente tem o Dona Marta, o Corcovado, aqui atrás o Morro Dois Irmãos e o Maciço da Tijuca, certo? Essa região aqui, ó, é Santa Teresa, tá bom? Santa Teresa que divide a zona sul do centro. Então aqui está o centro atual do Rio de Janeiro. O centro, na época colonial, ele se restringia apenas a esse trecho aqui, entre os 4 morros originais. Você tem o Morro do Castelo, o Morro de Santo Antônio,
o Morro do São Bento e o Morro da Conceição. Então, entre esses 4 morros, é que o Rio de Janeiro colonial se espraiou. E como é que foi isso? É que não dava para o pessoal ficar morando aqui no alto do Morro do Castelo. Muito rapidamente, as pessoas desceram do morro e começaram a ocupar essa várzea aqui, tá? Na época de Dom João VI, quando ele chegou com a família real, a cidade já tinha dobrado de tamanho, porque essa parte aqui de trás, que está toda encharcada, ela já tinha sido secada. Repara que essa lagoa aqui é a Lagoa da Pavuna, que é onde hoje está o IFIX, é onde está hoje o Largo de São Francisco, é onde está hoje o Saara. Isso aqui era uma lagoa preta, por isso que tem esse nome, Lagoa da Pavuna, Água Preta, que é o nome que dá, era um pântano. Então, isso aqui tudo foi seco, né? Foi secado. Então, quando Dom João chegou, a cidade já tinha o dobro do tamanho, tá bom? E a Tijuca tá aqui, ó. Tá bom? A cidade do Rio Colonial era aqui, e aí você podia ter fazendas no Flamengo, em Botafogo, na Tijuca. Essas fazendas eram dependentes da cidade, mas a cidade era só aqui. A cidade, aos poucos, conquistou o resto dessa planície, mas essa planície ela se separa da Zona Sul pelo maciço da Tijuca, pela vertente aqui de Santa Teresa, ou se separa da Tijuca pelo golfo que havia aqui, que hoje está canalizado, é aquele canal ali da Francisco Bicalho e da Presidente Vargas. Esse golfo separava essa planície, essa várzea da Tijuca. Aqui está a região da Tijuca, tá bom? Muito bem, pessoal, esse era o Rio de Janeiro que os conquistadores conheceram, onde moravam os índios. Os franceses fundaram a cidade no Flamengo, porque aqui no Flamengo já havia alguns índios que eram amigos dos franceses, certo? Quando a cidade é transferida para o castelo, os índios que moravam nessa região, eles acabaram fugindo. A última referência que há deles é do século XVII, eles já estavam morando em Coelho Neto. Vocês imaginam o quanto que esses bichinhos fugiram, coitado. Os índios tiveram que se mandar daqui, porque os portugueses começaram a ocupar essa área. Pois bem, esta praia aqui, que é hoje onde está a Praça 15, a primeira vez que há uma referência explícita, pelo menos que eu encontrei na documentação, é em 1573. Nós temos no arquivo do Mosteiro de São Bento, nessa data de 2 de setembro de 1573, uma referência direta à praia. E a praia é chamada de Praia de Nossa Senhora. Por que de Nossa Senhora? Porque ali nessa praia se fez uma capela dedicada a Nossa Senhora do Ó. E aqui é importante ter presente que na época colonial, a devoção a Nossa Senhora do Ó era muito forte. E é uma devoção que olha para a gravidez de Nossa Senhora. Aqueles dias que antecedem o Natal são dias em que a igreja ela repete várias antífonas, que são frases do Antigo Testamento, são figuras do Antigo Testamento aplicadas a Cristo. Cristo como a chave de Davi, que foi até a leitura do domingo passado, né, da chave de Davi. Cristo como a sabedoria do Altíssimo, Cristo como a raiz de Jessé. Então, essas imagens do Antigo Testamento, elas são sempre começadas com um ó. Ó, raiz de Jessé, ó, chave de Davi, ó, guia de Israel. Então, esses óis a igreja vai dizendo nos dias que antecedem o Natal. Por isso que é Nossa Senhora do Ó, porque é a Nossa Senhora que está grávida a ponto de dar à luz. É a Nossa Senhora da Esperança, é a Nossa Senhora da expectação, tá? Então, havia muita devoção à Nossa Senhora do Ó na época colonial. E essa capelinha que foi feita ali, ela foi dedicada à Nossa Senhora do Ó. Que capelinha é essa? É hoje a igreja da Antiga Sé, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. O título original não era do Carmo, o título original era de Nossa Senhora do Ó.
Então, nesse documento, a gente tem a primeira referência a essa praia. Então, diz assim: Manuel de Brito, cavaleiro fidalgo da Casa de El-Rei, diz ao governador Cristóvão de Barros, que veio do reino há 11 anos, que serve a El-Rei à sua custa e que fez nessa cidade uma roça na ponta da praia de Nossa Senhora, a qual hoje, este dia, possui e tem seus mantimentos. E temendo que alguém lhe peça de onde se podem seguir demandas, pede que se lhe dê de sesmaria tudo aquilo que achar que até o presente tem aproveitado, que parte por um ribeiro que está ao longo dela, desta banda da cidade, e da outra banda sai ao mar, e pela cabeceira com a roça do padre Antônio Fernandes Salsa, para um filho seu, por nome Diogo Brito, que ora novamente lhe veio. Bem, eu reconheço que a forma como ele explica é um pouco complicada, mas eu vou tentar explicar para vocês o que ele está dizendo. Ele, primeiramente, faz uma referência a um ribeiro, ou seja, havia um rio ali que nessa reconstituição não aparece. Mas eu explico para vocês. Aqui nesse trecho havia um rio. Esse rio, ele começava no Largo de Santa Rita e aflorava no mar. É um rio que corria pela atual Rua Visconde de Inhaúma. A Rua Visconde de Inhaúma era um riacho, tá? Então, esse Manuel de Brito, ele tinha feito uma roça a norte desse riacho. Mas essa praia que tinha esse riacho no meio, ele chamava já de Praia de Nossa Senhora do Ó, tá bom? Eu já antecipo uma coisa para vocês. Mais para frente, Nossa Senhora do Ó vai ser apenas a parte sul da praia. A partir do riacho para norte, vai ter outro nome, que vai ser Praia dos Mineiros. Que nem Ipanema e Leblon, que no fundo é a mesma praia, só que no meio da praia tem um canal, e aí você acaba chamando com dois nomes. Mesma coisa aconteceu aqui com a praia de Nossa Senhora do Ó. Esse riacho que cortava a praia em duas acabou fazendo com que tivesse dois nomes, tá bom? Então tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando a gente fala Praça 15, as pessoas imaginam tudo. E não, Praça 15 é a parte sul da praia. A parte norte é Praia dos Mineiros, certo? Então eu diria para vocês o seguinte, vocês podem ter como mais ou menos ponto de referência ou a Rua Visconde de Inhaúma, ou então, para ficar mais fácil, a Pira Olímpica na frente da Candelária, tá bom? Ali fica como que se fosse o divisor de águas. Até a Pira Olímpica é a Praia de Nossa Senhora do Ó. Depois da Pira Olímpica seria a Praia dos Mineiros. Isso aí pode facilitar um pouco para entender essa divisão que eu estou fazendo, tá? Então, essa é a primeira referência a essa praia e temos que tomar um cuidado aqui, porque nas reconstituições de época que os artistas fazem, eles representam a igrejinha voltada para a praia, como está hoje a igreja da Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé. No entanto, a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, porque fizeram pesquisas arqueológicas ali e as pesquisas comprovaram que a igreja não estava voltada para o mar. A igreja estava voltada para o lado, a igreja estava voltada para a rua 7 de setembro. Então, essa reconstituição aqui está equivocada porque eles colocam a igreja voltada para a praia. E também aqui o desenho é meio curioso porque você não vê areia, né? É provável que houvesse areia nessa praia. Então, esse desenho eu realmente não gosto muito, mas é o que existe, tá bom? Então, a gente pode perceber nessa gravura o maciço da Tijuca. Aqui a gente vê o Pico da Tijuca. E olha que legal, a gente vê aqui nesse desenho essa pedra enorme que fica ao lado do centro aí da Tijuca. Era visível do mar. Está lá, lá ali perto da Marquês de Valença, essa grande rocha aqui aparecendo no horizonte, tá bom? Então, vejam, a gente poderia dizer o seguinte, que a Praça 15, num primeiro momento, é uma praia, é um areal, é uma praia, diante de uma igreja. Nós temos uma igreja no meio dessa praia e a areia
que está diante dessa igreja é a sementinha da Praça 15, ok? E aí nós temos uma nova documentação, tá? Aí agora já não é mais um documento histórico, aqui já é outro tipo. Aqui é um livro, só que é um livro muito antigo, é um livro do século XVII, uma primeira tentativa de contar a história do Brasil, tá? Esses livros que são muito antigos, eles acabam se tornando quase que documento, porque eles são tão velhos e eles são tão próximos dos eventos que nós hoje, que carecemos de documentação, podemos utilizá-los como se fossem fontes primárias. Então, eu diria, eles são fontes secundárias, tá? Você tem as fontes primárias, que são os documentos originais, sobre os quais você pode contar uma história, mas você também tem algumas fontes secundárias que merecem muito respeito. Então, o Frei Vicente de Salvador, que é o autor desse livro, ele diz: o sítio em que Mendes Sá fundou a cidade de São Sebastião foi o cume de um monte, donde facilmente se podiam defender dos inimigos. Mas depois, estando a terra de paz, se estendeu pelo vale ao longo do mar. É aquilo que eu falava, a cidade saiu da Urca, foi para o Morro do Castelo, só que ninguém aguentou ficar lá em cima do Morro do Castelo e o pessoal desceu e ocupou esse grande vale, essa grande várzea ao longo do mar. De sorte que a praia que lhe serve de rua principal, e assim, sendo lá Capitão-Mor, Afonso de Albuquerque, se achou uma manhã, de frente da porta do convento do Carmo, que ali está, uma baleia morta, que de noite havia dado à costa. Olha que coisa legal. Essa igrejinha de Nossa Senhora do Ó, ela tinha sido construída pelos beneditinos. Só que esse mesmo camarada que eu mostrei antes para vocês, o tal do Manuel de Brito, esse cara, ele cede essa sesmaria para o filho, Diogo de Brito. E essa família Brito vai entregar essa terra para os beneditinos. É por isso que os beneditinos moram aqui no Morro de São Bento. E os beneditinos que tinham começado a fazer a igrejinha de Nossa Senhora do Ó, eles abandonam a igrejinha lá e fazem a sua nova igreja dedicada a Nossa Senhora de Montserrat, aqui no alto do Morro de São Bento, onde está hoje o Mosteiro de São Bento. Essa igrejinha de Nossa Senhora do Ó, ela acabou virando a igreja dos carmelitas. E os carmelitas mudaram o nome de Nossa Senhora do Ó para Nossa Senhora do Carmo, certo? E eles construíram ao lado da igreja o seu convento. E esse documento está contando essa história de que na porta do convento apareceu uma baleia morta. Então vocês imaginem a Praça 15, que tem ali no fundo o convento dos carmelitas, com uma enorme baleia em cima. Imaginem isso. Então você tem uma praia, depois você tem um lugar onde uma baleia acaba ficando encalhada, tá? Então era um lugar bastante primitivo, era um lugar bastante ecológico, por assim dizer. A Baía de Guanabara era famosa pela quantidade de golfinhos e de baleias, era um verdadeiro santuário ecológico. Então ali realmente era um lugar até paradisíaco, a gente poderia dizer, tá? E aí conta que vieram as canoas e tudo, né, para poder tirar a baleia, etc. Então vamos lá. Aqui está o Morro do Castelo, reparem que aqui está o castelo em cima do morro, e aqui está a praia que virou rua principal. É a rua que nós chamamos hoje de Rua 1º de Março. Ela também era chamada Rua Direita de São Bento, porque ela te levava diretamente ao São Bento. Então, aqui está o São Bento, tá bom? E aqui está a cidade com apenas uma rua, que começa aqui no Morro do Castelo, tá bom? Então, diante da igrejinha de Nossa Senhora do Ó, que virou Nossa Senhora do Carmo, e do convento dos Carmelitas, nós temos aqui o que hoje é a Praça 15. E justamente porque a cidade tinha se espraiado por aqui, vai ser colocado aqui, onde hoje é a Praça 15,
o Pelourinho, tá? Por isso que essa praça também foi chamada de Polé. Polé é o lugar do Pelourinho, tá? Então, primeiro, é uma praça que era praia. Em segundo lugar, é uma praça que é Polé, ok? Reparem que vai havendo uma evolução. Ela começa como praia e ela acaba se transformando no lugar público por excelência, o lugar do encontro, o lugar das trocas da sociedade. Só que vejam, diante dessa praça nós temos uma igreja. E como toda igreja, temos ali um cemitério. Porque as pessoas eram enterradas nas igrejas, não havia cemitérios. As próprias igrejas eram cemitérios, certo? E você pode ter enterramentos dentro da igreja ou ao redor da igreja. E no caso dos escravos, eles eram um problema. Por quê? Porque muitas vezes morriam em grandes quantidades por conta de infecções generalizadas, como varíola, ou então, sei lá, outros tipos de mortandade, ou então porque os escravos eles morriam antes de serem vendidos, não tinham dono, e eles eram tratados assim como indigentes. Ao longo da história do Rio de Janeiro, vários lugares serviram para enterrar os escravos e os indigentes, a começar pela Santa Casa de Misericórdia, o Largo do Capim, o Largo da Carioca e também o chamado Largo do Carmo, que é justamente a área em frente da Igreja do Carmo. Ou seja, houve escravos enterrados ali diante da igreja, ali na Praça 15. A gente só não tem a data. A gente sabe que em meados do século XVII, por conta da varíola, que matou muita gente na cidade, houve pretos novos enterrados ali na Praça 15. Esses ossos dos pretos novos foram desenterrados por ocasião das obras do VLT, mas infelizmente o material foi todo perdido no incêndio do Museu Nacional. Ele estava guardado no Museu Nacional e esse material se perdeu, tá? Mas ali na praça também houve enterramentos. Então nós temos uma praça que foi praia, nós temos uma praça que foi polé e nós temos uma praça que foi cemitério, ok? E não apenas se enterra nas igrejas também você vai para viver, não apenas para morrer. Então, a praça, ela também era o adro da igreja, ou seja, esse lugar onde você tinha a reunião da comunidade eclesiástica, por assim dizer. Então, esse Largo do Carmo serviu de adro para a igreja, certo? Era como se fosse uma extensão da igreja. Mas reparem um detalhe aqui nesse mapa. Esse mapa já mostra a cidade colonial mais ou menos consolidada em fins do século XVII. E nós já notamos que a praia aumentou de tamanho. Surgiu toda uma faixa de terra aqui. Houve um grande assoreamento e nasceu uma espécie de rua nova aqui na frente. Do outro lado da rua 1º de Março. Começou a haver um afastamento da terra, do mar, em relação à rua original. Então, o que aconteceu? Pessoas começaram a construir do outro lado da rua. E houve uma ameaça de se construir na frente do convento e na frente da igreja do Carmo. E aí os carmelitas se queixaram, dizendo que, olha, quando nós chegamos aqui, construímos a nossa igreja, o nosso convento, diante do mar. E se alguém construir na nossa frente, vai ser ruim para nós. E eles ganharam essa causa, tá bom? Então, com isso, eles preservaram essa praça como adro da sua igreja, como um espaço vazio diante do seu convento.
Aqui, pessoal, eu circulei também, não apenas a praça, mas também a alfândega. A alfândega, ela está junto aqui da Pira Olímpica. A Pira Olímpica está mais ou menos por aqui. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Nós temos aqui um riacho, tá, que corre aqui. Esse riacho, ele dividia a praia em duas. Então, eu diria assim, a alfândega, ela é como que a referência, é a Casa França Brasil hoje. Por quê? Porque da alfândega para o castelo, essa praia serve para passageiros. Da alfândega para o São Bento, essa praia serve para carga, ok? Então, estaria errado, tecnicamente falando, dizendo que as pessoas, que tudo chegava na Praça 15. Estaria impreciso. Na Praça 15 chegavam passageiros, tá? Na Praia dos Mineiros chegava carga, ok? Então, é a mesma praia, só que por conta do riacho, por conta da alfândega, vai se criar uma divisão de trabalho. A parte norte é uma parte mais voltada para o comércio, mais voltada para o escoamento do ouro, para as trocas comerciais, para a chegada dos mantimentos pelo interior, e a parte sul é mais para habitação, para transporte de passageiros, etc. Existe um autor, Maurício Abreu, um geógrafo muito bom da UFRJ, que faleceu prematuramente, morreu de câncer, infelizmente. Ele tem um livro precioso que ele conta a história do Rio de Janeiro no século XVI e XVII. E ele comprova, mostrando quem morava em cada lugar e pegando mais ou menos quais eram as posses de cada um, ele comprova que a Rua da Alfândega, que é essa rua aqui, que a gente poderia dizer que talvez seja a rua mais antiga do Rio, porque é uma rua que era dos índios, era a Rua de Caperuaçu. Esse era o caminho que ia para Tijuca, começava aqui na Rua da Alfândega. Ele percebeu que a classe social que morava a norte era mais pobre do que a classe social que morava a sul. Então, a gente pode dizer que a divisão entre Zona Sul e Zona Norte, ela começa na Rua da Alfândega desde o início da cidade, tá? A Praia dos Mineiros, acima da Rua da Alfândega, define um tipo de morador, um tipo de trabalhador nessa parte aqui do norte. Enquanto que essa parte mais próxima do castelo definia um outro tipo, que era uma pessoa um pouco mais nobre, um pouco mais aristocrática, com um pouco mais de posses, certo? Mas a gente vê, então, que a Praça 15 está no coração dessa parte sul, está mais próxima do Morro do Castelo. Ela é como se fosse a sucessora natural da cidade, porque a gente sabe que o Morro do Castelo vai desaparecer, né? Então, a Praça 15 ela vai acabar herdando esse status de antiguidade do Morro do Castelo. E aqui está a provisão régia do rei de Portugal no século XVII em prol dos religiosos carmelitas que tinham reclamado das pessoas que tentavam construir na frente do convento. Aqui está a determinação do rei de que esse lugar diante do convento ele não pode ser alienado. Isso aqui é muito importante, porque, vejam, eu já tinha falado que ali foi praia, que ali foi polé, que ali foi adro, que ali foi cemitério. Porém, todos esses usos, digamos assim, não definiam a praça como praça. Todos esses usos simplesmente faziam com que aquela região ali fosse uma região interessante, mas ela não tinha ainda um reconhecimento cabal. Nesse momento, com essa provisão régia de Dom Pedro II, olha, não confundam Dom Pedro II de Portugal com Dom Pedro II de Brasil, tá? Lembrem-se que o nosso Dom Pedro I era o quarto de Portugal. Estamos falando de um rei de Portugal de 1686, ok? 200 anos antes do nosso, tá bom? O fato é que Dom Pedro II de Portugal, ele vai fazer com que
aquele rocio, ou seja, aquela área aberta, aquela área que não tem dono, passasse a ser oficialmente uma praça. Não é mais um rocio que possa ser alienado e ocupado por alguém. É interessante esse decreto, essa provisão régia, porque com ela fica determinado legalmente, por um motivo, digamos assim, ecológico, por um motivo de saúde daqueles moradores, por um motivo de organização urbana, fica definido que não se pode construir ali. Aquilo é um logradouro público e, como tal, deve ser protegido. Tá? Então, a gente pode dizer que é a primeira praça oficial do Rio de Janeiro. Há uma intencionalidade do próprio rei de Portugal com relação àquele lugar. Tá bom? E nós temos, portanto, o lugar consagrado já e que passa a se chamar Largo do Carmo. Então, aqui está o convento do Carmo, aqui está a portaria do convento e aqui está a igreja do Carmo. Nós vemos aqui o Palácio do Governador, que posteriormente vai ser cedido ao ao príncipe regente, Dom João VI, quando ele vier para o Brasil, e posteriormente, quando Dom Pedro I proclamar a independência e for coroado como imperador, vai passar a ser o Paço Imperial, que hoje é um museu pertencente ao IPHAN, ali na Praça 15. É um dos prédios mais importantes do país. A primeira fotografia das Américas foi tirada deste prédio. Esse prédio é extremamente importante para a história do país. Dom Pedro II passou a sua noite preso, 15 de novembro de 1889, aqui dentro, à espera do exílio, ok? Então, esse aqui é o Paço Imperial e aqui atrás está o Convento do Carmo. A gente pode ver aqui atrás o Morro do Castelo, a bandeira que indicava os navios que entravam na Baía de Guanabara, o Colégio dos Jesuítas. Aqui no Morro do Castelo, que ficava a antiga matriz de São Sebastião, que era uma paróquia de Salvador e que depois se tornou a Catedral do Rio, mas ela rapidamente se arruinou, né? E de modo que a Catedral do Rio foi variando de lugar. O último lugar que tinha sido catedral foi a própria Igreja do Carmo, antes de virar a catedral atual ali na Avenida Chile, tá bom? A gente já vê aqui o chafariz do Mestre Valentim, que trazia água do Rio Carioca, encanada, para que as pessoas que chegavam, os marinheiros e tal, pudessem colher a água potável aqui, tá bom? Dom João VI, quando chegou ao Brasil, ele subiu por essas escadas, junto do chafariz do Mestre Valentim, para entrar na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Por conta da presença do Paço Imperial, essa praça também foi chamada de Largo do Paço. Os carmelitas, eles se mudaram para Lapa e o convento do Carmo passou a ser residência de Dona Maria I. E por isso se deixou de chamar ali de Largo do Carmo e se passou a chamar Largo do Paço. Então reparem que chamar de Praça 15 foi uma forma da República apagar a memória do Império. Essa praça era uma praça que teve interesse do rei de Portugal, que foi a sede do regime imperial do Brasil, e justamente a República vem trocar o nome para apagar essa memória monárquica desse lugar. Mas o nome que ele recebeu no período do século XIX era Largo do Paço, desse paço que foi a sede do governo imperial do Brasil, ok? E agora, pessoal, um pouco de diversão. Vocês acham que a Praça 15 é só coisa séria? Não. A Praça 15, ela teve um mega incêndio e foi um incêndio extremamente importante. Por quê? Porque onde hoje está a Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, ali era a Câmara dos Vereadores. Era a chamada Casa de Câmara e Cadeia. Foi ali que ficou preso Tiradentes.
O que aconteceu é que quando o Rio de Janeiro estava ficando importante, a ponto de virar capital da colônia, o Rio de Janeiro acabou recebendo o Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação era o tribunal de segunda instância. E os juízes do tribunal de segunda instância despejaram os vereadores. Então, os vereadores tiveram que sair da Câmara, ceder a Câmara para os juízes, e os vereadores alugaram esse prédio aqui, que pertencia a uma família importante chamada Teles de Menezes. Tá? Era o Teles de Menezes. Por isso que a gente fala o Arco do Teles, porque o prédio tinha uns arcos. Tá vendo o arco aqui? Ó, o arco aqui, ó. Então, esse prédio era a sede da Câmara dos Vereadores durante a segunda metade do século XVIII, e em 1790 houve um crime, não se sabe se foi doloso ou culposo, parece que foi uma briga entre um dono de um brechó, que era homossexual, brigou com o amante dele, foi um negócio meio sinistro. O fato é que o prédio acabou pegando fogo. E aí surgiu uma lenda de que no Rio de Janeiro faltaria documentos, porque o arquivo da Câmara estava dentro deste prédio. Tá? Só que aí eu faço um alerta, que é o seguinte: a diretora do Arquivo Geral da cidade, ela já me disse que isso é mentira, que, na verdade, a documentação tinha cópia e que as pessoas refizeram, a partir das cópias, o acervo da Câmara. Então, claro, pode ser que não sejam os originais, mas os conteúdos foram salvos, certo? Mas também a gente tem que levar em consideração que o acervo da Câmara não é a única fonte documental da história da cidade. Você também tinha outros documentos guardados em outros lugares, em cartórios, nos juizados, etc. Tá? Mas, de qualquer forma, esse incêndio aqui realmente representou um momento crítico aqui para a cidade do Rio de Janeiro. E esse prédio ainda existe, onde está o Arco do Teles, muito embora o IPHAN, por incrível que pareça, tenha permitido a construção de um enorme arranha-céu sobre ele. Se bem que é uma sorte, ou azar, melhor dizendo, que todos esses prédios aqui sofreram. O próprio Convento do Carmo também tem o prédio da Cândido Mendes, um prédio horroroso, preto, de vidro, em cima dele, o que é uma verdadeira aberração. Se essa praça realmente é uma das praças mais importantes do Brasil, é de estranhar que o Instituto do Patrimônio tenha autorizado esse tipo de intervenção nesse lugar. Tá bom? Outras transformações que a região sofreu. Foram sendo construídas casas, houve um aterro na frente, o chafariz ficou isolado no meio de uma enorme praça, veio hotel, veio tudo quanto foi coisa, lojas, etc. A Praça 15, ela nunca é igual. Ela está cada vez de um jeito diferente. E eu vou parar esse videozinho aqui para que vocês percebam uma coisa muito interessante que havia. Agora, como é que faz para parar esse vídeo? Vamos ver aqui. Não sei se eu não vou conseguir parar o vídeo. É uma droga. Não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Eu vou tentar mostrar rápido para vocês. Havia uma ponte sobre a rua. Peraí, vamos resolver isso aqui. Pá. Pronto. Agora sim. Agora eu consigo parar o vídeo. Eu fiz besteira, cliquei no lugar errado. Peraí. Eu quero que vocês prestem atenção num detalhe aqui, ó. Convento do Carmo, Igreja da Antiga Sé. Entre um e outro, você tem uma estrutura que era a portaria do convento. Tá? O que acontece? Essa estrutura foi demolida para que a Rua 7 de Setembro pudesse chegar na Praça 15. A Rua 7 de Setembro, ela morria aqui atrás. Então, quando eles fizeram essa demolição... eu cliquei de novo, que droga, peraí. Vamos lá.
Aqui que eu quero que vocês percebam, ó. Quando eles fizeram a demolição, ficou uma ponte. Por que tinha essa ponte? É porque aqui estava a família real. Estava morando a Dona Maria I. Então, para poder ir na missa, sem precisar passar no meio do povo, tinha uma ponte. Então, Dom João VI, a sua mãe, passavam por essa ponte e entravam na igreja para assistir a missa, aqui, entendeu? E tem um presente o seguinte, que essa igreja é a igreja do convento. É diferente da igreja ao lado. A igreja ao lado é pública. Essa aqui é a do convento, tá? Essa é a diferença. E um detalhe interessante, esse prédio do Convento do Carmo, a gente pode falar que é um dos prédios mais antigos do Brasil. Ele foi construído com pedras tiradas da Ilha das Enxadas, da Baía de Guanabara, e a Dona Maria I, ela morava nessa janela aqui do segundo andar. O VLT passa exatamente aqui fazendo a curva, bem aqui na frente, tá? Então, é um prédio mega importante para a história da monarquia, etc. E é um dos primeiros prédios da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Mas vamos lá. Outras coisas que aconteceram na Praça 15. Eu diria que talvez dessas coisas mais recentes, duas se destacam. Uma é a homenagem ao General Osório, grande herói da Guerra do Paraguai, porque ali na Praça 15 se instalou uma estátua em sua homenagem, tá? Então, essa estátua equestre, ela foi feita com a fundição de canhões da Guerra do Paraguai. Infelizmente, ela é muito vandalizada, porque tem gente que sabe do valor dessas peças e roubam essas peças. Essas peças estão marcadas. As peças que são da Guerra do Paraguai têm uma marca. E as que não são da Guerra do Paraguai não têm essa marca. Geralmente, quando os vândalos vão ali, eles só roubam a que tem a marca. Então, na verdade, não são vândalos, são ladrões mesmo que roubam essas relíquias da nação, tá? Muito bem. Outra comemoração que houve ali foi o Dia do Fico, mas muito mais impressionante foi o dia da Lei Áurea, quando a princesa Isabel ela anuncia a libertação dos escravos. Então, a gente vê aqui o Paço Imperial, tá? Vou botar aqui o laser, né, para ficar mais fácil. A gente vê aqui o Paço Imperial, o povo na rua comemorando a abolição da escravatura, e aqui você vê o Morro do Castelo, tá? Com as casinhas lá em cima. O Morro do Castelo foi demolido e hoje nós temos ali a chamada Esplanada do Castelo, tá bom? A nossa querida Praça 15 é uma praça viva. Até hoje ela tem muita agitação. Sempre tem nos fins de semana a feira de antiguidades, inclusive até material roubado vai parar lá, né, de obras de arte, etc., de coisas de antiquário, tá bom? Então é uma praça viva. A Praça 15 nunca deixou de ser agitada. E uma coisa interessantíssima é que a Praça 15 ela foi muito vilipendiada, muito, muito, muito. Talvez a maior parte de vocês não tenha lembrança muito disso, mas havia ali um viaduto, que é o viaduto da Perimetral, que enfeiava horrivelmente a Praça 15. Você chegava de Niterói ali pelas barcas e se deparava com uma ponte passando em cima da praça. Depois fizeram um mergulhão aqui para que os carros não passassem, porque passava carro em cima e carro embaixo, né? Para que os carros embaixo não passassem no meio dos pedestres. Então, de fato, a Praça 15 estava um horror há uns anos atrás, só que com o Porto Maravilha se criou a chamada Orla Conde, que contorna o Morro de São Bento por fora e emenda na região da Praça 15. O trecho diante do chafariz do Mestre Valentim ele está escavado para que as pessoas tenham essa noção de que o mar batia ali onde está o chafariz e que por essas escadas subiram Dom João VI. Então, nós temos aqui o Paço Imperial, o Convento do Carmo, a Igreja da Antiga Sé e, ao lado, a Igreja da Ordem Terceira e aqui a nossa querida Praça 15, tá? E aqui a Estação das Barcas para Niterói, hoje tudo livre e desimpedido, tá bom?
Meus caros, era isso que eu tinha para falar. Espero que tenham gostado e nunca mais retornem à Praça 15 com os mesmos olhos. E aí eu fico agora à disposição para qualquer pergunta.